noite, o primeiro-ministro e chefe do governo já se encontra no país. Patrício Trovoada chegou na manhã deste sábado no voo da STP Airways proveniente de Portugal. O chefe do governo, em entrevista à imprensa, falou da atual situação política do país. Patrício Trovoada reafirmou que não se apresentará como candidato ao cargo do primeiro-ministro. A figura do futuro primeiro-ministro deverá sair no Conselho Nacional de ADI, agendado para este domingo. O primeiro-ministro disse que a ADI tem a legitimidade constitucional para formar o governo, mas defendeu que o futuro executivo deverá ter uma base consensual com vista a encontrar a estabilidade política. Próximo governo. Eu acho que é um período normal em que, infelizmente, houve atitudes, comportamentos que mancharam o bom nome do país, mancharam a qualidade da nossa democracia, criaram precedentes, mas, acima de tudo, eu tenho que louvar o comportamento das Forças de Defesa e Segurança. Tiveram muita calma, muita paciência para lidar com todas essas situações provocadas de distúrbio. Ultrapassamos essa fase. A oposição, eu penso que ouviu as palavras sábias do Presidente da República, que é o defensor último da nossa Constituição, e toda a gente percebeu que no nosso sistema quem ganha as eleições é chamado em primeira mão a governar e a criar as condições para que possa governar. Por isso, no dia 22 teremos uma Assembleia Nacional, provavelmente o ADI irá formar governo se essa a vontade do partido, e lá no Parlamento, no momento de apresentar o seu programa, a ADI, que já começou a fazer isso, terá que continuar a fazer tudo para ver se conseguimos as melhores condições de estabilidade para o bem do país. Se o ADI não conseguir, provavelmente iremos ver se outros conseguem. Agora, sejamos realistas, 27, 28 não dá garantia a ninguém se não houver cedências, se não houver, digamos, uma atitude de maior união. Os dois partidos com maior responsabilidade nisso é o ADI e o MLSTP. São os partidos que fizeram os maiores resultados nessas eleições. A ADI primeiro, o MLSTP segundo. São dois partidos que têm responsabilidades acrescidas no nosso país. Depois desses 4 anos à testa do governo, quando eu não ouço nenhum discurso realista, quando não ouço nenhuma proposta realista que tenha a ver com os desafios nacionais, vindo da oposição, eu fico bastante preocupado. Então eu acho que as eleições já passaram, foram aquilo que foram, o povo soberanamente decidiu como decidiu. Cabe a nós agora, políticos, trabalharmos na busca da melhor solução de estabilidade para São Tomé e Príncipe. Uma entrevista que poderá acompanhar ainda esta noite, ou seja, depois do telejornal. Está em curso o processo de negociações para a assinatura do contrato entre São Tomé e Príncipe e os consórcios Total e Sonangol. Por isso, o representante da Total encontrou-se esta manhã com o primeiro-ministro Patrício Trovoada. O encontro entre o primeiro-ministro e o diretor dos projetos da petrolífera Total vem no quadro das negociações para a exploração do petróleo no Bloco 1. Nós lançamos há uns meses atrás um concurso restrito para o Bloco 1 e o que viemos
vamos fazer agora, nós informar o Sr. Ministro que vamos anunciar o início das negociações para a assinatura do contrato com o consórcio Total Sonangol para o Bloco 1 da nossa Zona Económica Exclusiva. Dentro de algumas semanas assinaremos o contrato. Para o diretor da Agência Nacional do Petróleo, esta é uma fase importante para o país, visto que para o ano prevêem começar a perfuração dos poços. Moçambique inaugurou o maior ponte suspensa de África. Inaugurada este sábado, a nova ponte Maputo-Katembe foi construída para permitir a ligação por terra entre as duas margens da capital moçambicana. É a mais cara infraestrutura pública desde a independência de Moçambique e também a maior ponte suspensa do continente africano. Inaugurada este sábado, a nova ponte Maputo-Katembe foi construída para permitir a ligação por terra entre as duas margens da capital moçambicana, a norte e a sul. Uma ligação que passa a poder ser feita de carro em pouco mais de 5 minutos, contra as longas e complicadas travessias de barco. Com um vão de 700 metros e duas rampas de cerca de 2 km, a ponte é também um símbolo do investimento chinês em Moçambique. A China, que já financiou, entre outras, as novas sedes da Assembleia da República e da Procuradoria-Geral moçambicanas, contribuiu com quase 700 milhões de euros para a construção da infraestrutura. Nos Estados Unidos, a Califórnia está, mais uma vez, a ser consumida pelo fogo. A situação é tão grave que já morreram pelo menos 9 pessoas e 35 estão desaparecidas. Mais de 6 mil casas arderam e muitas zonas residenciais foram evacuadas. Os ventos avançam cerca de 80 km por hora. O fogo irrompeu na quinta-feira e rapidamente se tornou incontrolável. Os ventos muito intensos têm empurrado as chamas, que avançam a cerca de 80 km por hora, tornando quase impossível o trabalho dos bombeiros. Todas as vítimas mortais foram encontradas dentro de casa ou de automóveis, em Paradise. A pequena cidade, que está agora reduzida a cinzas, foi evacuada pouco antes da chegada do fogo, mas alguns habitantes quiseram ficar. Foi o caso da família desta mulher, que decidiu enfrentar as chamas para proteger a quinta e, sobretudo, os 14 cavalos. I was walking back here and it came. It was huge, a massive wall of fire. It was really scary when the rush of a huge amount of fire came up through the canyon at our house and barn. And that was scary, but it didn't seem to be able to jump to the barn. And I just kept watering the barn, and I just kept doing that, and we had water long enough. A família e os cavalos sobreviveram ao fogo, mas a casa ardeu. Mais de 6.700 edifícios já foram destruídos pelas chamas, a maioria habitações. I was just coming up the street to see my neighbors, and I didn't realize my house gone too. It's shocking. Este fogo é já o mais destrutivo de que há registro na Califórnia. Entre as várias zonas residenciais evacuadas estão Sacramento e Malibu, uma cidade costeira com muitas moradias de luxo. Milhares de pessoas foram retiradas de casa, entre elas Lady Gaga e Kim Kardashian. Pelo Twitter, Donald Trump ameaçou cortar o apoio às entidades que gerem as florestas da Califórnia. O presidente norte-americano acusa-as de má gestão e pede uma solução urgente. Milhares de pessoas que integram as caravanas de imigrantes a caminho dos Estados Unidos já estão no México. Apesar de estarem a centenas de quilómetros na fronteira, os militares norte-americanos já preparam a chegada dos migrantes à procura de asilo com exercícios militares.
As imagens foram captadas na fronteira entre o México e os Estados Unidos, na cidade de Juárez. Os exercícios militares e o fortalecimento dos postos fronteiriços entre os dois países são sinais da antecipação do exército norte-americano às milhares de pessoas que integram as caravanas de migrantes que tentam alcançar os Estados Unidos. The job of the United States Border Patrol is to make sure that nobody comes into our home, into this nation, without coming through the front door. And we don't discriminate. Anybody that jumps the border fence, that crosses between the ports of entry, will be arrested and they will be prosecuted to the full extent of the law. That includes this group. Os vários grupos prosseguem a marcha a caminho do território norte-americano. Saíram há cerca de um mês de países da América Central como as Honduras, Guatemala ou El Salvador. Fogem da violência de gangues, da pobreza e do narcotráfico a pé, à boleia ou de autocarro, apesar das medidas anti-imigração do presidente dos Estados Unidos, que já terá enviado 5.000 soldados para a fronteira. Van a tener dificultad a entrar a Estados Unidos. Sí ha ido disminuyendo ahora sí que la oferta del refugio. Si bien le guste o no, Donald Trump es una figura que existe en Estados Unidos en la normativa norteamericana. Bueno, hoy se ve compleja e incluso los detienen en contra no solo de los principios humanitarios internacionales, sino también de las normativas norteamericanas. Mexico has already offered asylum to these individuals. Your asylum claim here, unless it's fear from Mexico, is not going to probably go well. You will be arrested and you will be prosecuted. You will ultimately be returned to your country. So do not put yourself or these other people, or especially children, at risk. It's a very dangerous journey. O presidente norte-americano já anunciou que vai mudar a lei do asilo para que os migrantes que não cheguem legalmente ao país sejam impedidos de pedir o estatuto de refugiado. Uma alteração legislativa feita à medida dos milhares de migrantes da América Central que estão a caminho da fronteira dos Estados Unidos. Assinala-se este domingo, dia 11 de novembro, o centenário de armistício de 1918, aquele que foi, até a época, o pior conflito da humanidade. Há 100 anos, no dia 11 de novembro de 1918, o mundo assistia ao fim daquele que foi, até a época, o pior conflito da humanidade. Aliados e Império Alemão assinavam em Compiègne, no norte de Paris, um cessar-fogo marcando o término da Grande Guerra 4 anos após o seu início e que vitimou cerca de 10 milhões de pessoas. O documento onde os germânicos reconheceram a derrota foi assinado, por volta das 5 da manhã. Em Paris, o líder do governo francês, Georges Clemenceau, é aplaudido por uma multidão. Na Alemanha, a capitulação vem com um sentimento de humilhação, agravado com a assinatura do Tratado de Paz de Versalhes. De acordo com alguns historiadores, foi esse sentimento de revolta e de humilhação que algumas décadas depois levou à ascensão do nazismo e, por consequência, à Segunda Guerra Mundial. Fica por aqui. Ainda esta noite teremos a Liga Portuguesa, o Porto Braga, mas antes disso, a entrevista do primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada. Boa noite.